Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Tete a Tete. Obrigado pela companhia sempre. Você pode navegar pelos nossos episódios que já estão aqui na nossa playlist. E claro, sempre agradecer aí a sua preferência. Se você gostou de algum episódio, já vai compartilhando. E esse em especial, a gente vai trazer literatura, que você sabe que aqui no nosso programa a gente abre espaço para falar de obras, falar da questão literária, cultural, sempre tem espaço garantido aqui no nosso Tete a Tete. E hoje recebendo o escritor Rafael Santos Ribeiro, que acabou de lançar um livro e está prestes a ir também para Portugal. Seja bem-vindo. Olá, Olavo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos podcasters que nos ouvem ou assistem. Lançamos dia 6 de junho o livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. Estamos indo para Portugal no dia 7 de outubro, né, para fazer o lançamento internacional na Livraria Martins, em Lisboa, né, lá no Mercado Time Out. Vai ser às 6h30 da tarde lá. Legal. Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. Do que trata o livro? Bom, Olavo, o livro é uma fantasia, não é? Eu pensei elementos da história maranhense, né, da nossa história literária, como a Maria Firmina, o Sotero dos Reis. Coloquei eles dentro de uma história aventuresca, investigativa, e ela é destinada para jovens, né? E coloquei alguns elementos da nossa mitologia, né? Da nossa mitologia ludovicense, como as lendas sobrenaturais de São Luís, como a Manguda, a lenda da Ana Jansen, né? Alguns elementos da nossa história também, né? Da história real. O lance do livro é esse, é misturar a ficção com a nossa realidade, né? E através disso, fazendo algumas críticas sociais, né? Críticas ao racismo, crítica ao machismo da época, e dando protagonismo para uma figura que foi apagada durante muito tempo. Quem é? A Maria Firmina dos Reis. Sim. Né? Que durante muito tempo da nossa história ninguém conhecia ela e as obras dela. E hoje, principalmente através da obra do Nascimento de Moraes, ela começou a ser redescoberta. A Maria Firmina vem assumindo um protagonismo que deveria ter sido reconhecido há muito tempo, né? Porque ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. E ela, inclusive, foi tema de homenagem, se eu não me engano, em Paraty, há uns 2 anos, né? Lá na feira literária, lá foi uma homenagem, ou seja, não só os maranhenses, mas o Brasil está descobrindo essa personalidade, essa pessoa que tem muito a ensinar, né? Olha, Maria Firmina foi uma mulher impressionante. Você vê, no século XIX, ela, negra, uma mulher negra, abolicionista naquela época, lançou o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil. Então, e uma mulher negra. Vamos lá, ela estava vivendo na época da escravidão, né? E além disso, como educadora, ela ainda tem uma importância muito grande, porque lá em Massaricó, que é um povoado de Guimarães, ela instituiu uma escola mista. Na época, as escolas eram separadas para meninos e meninas. Ela instituiu uma escola mista, onde ela ensinava igualmente tanto meninos quanto meninas. Quer dizer, era uma mulher muito à frente do tempo dela, não é? É, com certeza. E o bacana é que a gente vai levar essas histórias, essa mitologia, sobretudo local, né? Levar essa história toda, esse conteúdo para além fronteiras, né? Lá em Portugal, ampliar as nossas possibilidades. Isso, ó, a IP das Letras, que é a minha editora, ela é uma editora luso-brasileira, né? E a gente fez o lançamento aqui em São Luís, no dia 6 de junho, e eles abriram a possibilidade da gente também levar para Portugal o lançamento do livro. Isso, claro, me interessou bastante, porque é mais uma forma da gente levar um pouco mais da nossa cultura para fora de São Luís, para fora do Maranhão, até para fora do Brasil. E a ideia é essa, tentar mostrar um pouco mais da nossa história, da nossa riqueza e da nossa cultura. Lá, a gente quer levar o mais longe possível tudo isso, né? Como é que foi o fruto desse trabalho? Você é sociólogo, empresário, estreando como romancista? Isso. Esse trabalho foi fruto de... É uma aventura em si, é o processo de criação. Eu sou pai de 3 crianças. E eu escrevi esse livro no intervalo entre o trabalho e a criação dos filhos. Eu estava brincando outro dia com minha esposa, que eu escrevi... Assim, a concentração é uma das coisas que eu acho que é uma qualidade muito grande. Porque eu escrevi ele, em parte, ouvindo Peppa Pig num volume absurdo da televisão. Porque as crianças estavam assistindo e eu tinha que botar o computador na mesa, começar a escrever, cuidar dos meninos, né?
trabalhando e tudo, e escrevendo, né? O processo de escrita também é uma aventura, né? Dentro desse contexto. Porque eu não sou romancista, não sou famoso, não sou influencer, e é um primeiro romance que eu tô colocando à prova, né? Levando ao público e tentando e vendo se as pessoas gostam desse livro. É um apaixonado por histórias desde a infância. Desde a infância. Eu tive muita influência dos meus pais. Meus tios, sempre me incentivaram muito na leitura, né? Eu cresci lendo O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon, lendo História Sem Fim, do Michael Ende, Cazuza, do Viriato Correia, Menino no Espelho, do Fernando Sabino, e depois também as grandes aventuras, né? Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, depois também me interessei muito por horror, Lovecraft. E tudo isso foi compondo na minha cabeça, me incentivando a querer produzir algo também. Porque eu acho que, antes de tudo, sendo um leitor como eu sou, a gente é provocado o tempo todo, tem o desejo dentro da gente de tentar produzir um fruto, né? Não, claro, querendo me igualar a esses grandes escritores, mas querendo fazer algo meu, pessoal. E assim nasceu a Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. E hoje, como é que tá o relacionamento com os filhos? Já vai tentando introduzir essa cultura de leitura em casa? Como é que tá? Eu tenho 3 filhas. Uma menina de 12, uma jovem de 12, uma garotinha de 5 e um rapazinho de 2 anos, né? As duas mais velhas a mais velha já se interessa por literatura, tem o gosto pessoal dela, porque assim, não adianta a gente querer que os filhos gostem das mesmas coisas que a gente. Isso aí é um erro. A gente tem que incentivar eles a gostarem do que eles preferirem. E isso eu sempre incentivo. Claro que ela tem alguns interesses semelhantes aos meus, mas ela tem um gosto particular dela. E eu incentivo que ela, né, que ela aprofunde esses gostos. E ela já está no caminho também. E a minha filha de 5 anos também sempre se interessa. Gosta de revista em quadrinho, gosta de pegar livros para folhear. Ainda não lê muito bem, mas já consegue ler uma palavra ou outra. E assim vai. E o Miguel, ele já gosta bastante de riscar minhas revistas em quadrinho, meus livros, já riscou alguns. O importante é apresentar o livro aos filhos desde cedo, né? Você olha, filho, lê, por mais que ele não passe horas lendo, mas você já vai apresentando, já vai familiarizando ali o processo para formar esse leitor. E baseado naquilo que ele tem mais aptidão, digamos assim, seja uma história disso ou daquilo, mas você já vai introduzindo essa cultura da leitura, né? E o exemplo. A gente tem que dar o exemplo, Isso né? é verdade. Eu cresci em meio a livros, né? Meus pais são engenheiros, mas eles sempre tiveram gosto pela literatura. Sempre me incentivaram muito na leitura, como eu estou te dizendo. Então, acho que crescer em meio a esse ambiente, né? Ter livros à disposição, você vê os seus pais lendo, isso incentiva a criança também a pegar o gosto, porque ele acaba vendo o pai lendo, ele usa aquilo como exemplo para ele mesmo abrir um livro, folhear e começar a ler. E a gente sabe que o mercado da literatura brasileiro, ele é pequeno, ele é um mercado bem pequeno, até porque a gente está se alfabetizando agora. Uhum. O Brasil, até 20 anos atrás, era um país que acho que mais da metade da população, ou quase isso, era analfabeta. E agora o Brasil está se alfabetizando, mas mesmo assim a gente tem uma gama muito estreita de leitores, né? Tu acha que essa mudança de cultura, muito eletrônico, muita facilidade, você ouve, enfim, você assiste muita coisa, isso tem prejudicado a leitura, isso tem afetado de alguma forma as crianças a lerem menos? Eu acho que em parte sim. Né? Não que a gente tenha lido muito. Acho que existem núcleos dentro da nossa cidade de pessoas que leem. Talvez uma camada muito específica da sociedade lê muito, né? Lê bastante. Mas hoje acho que as mídias digitais, principalmente dessa coisa da velocidade, da rapidez, de ter tudo no imediato e da imagem, acaba gerando quer dizer, tornando, né, as crianças um pouco mais preguiçosas na leitura, porque a leitura ela exige um trabalho intelectual que é cansativo, porque você lê, né, uma coisa aqui e transformar isso em imagens dentro da sua cabeça é um trabalho sofisticado. Sim. Para quem está acostumado a receber tudo pronto através de uma tela, através, né, de um mecanismo digital, isso aí é difícil, é trabalhoso e exige
prática, né? Meu pai brincava comigo, rapaz, tu tá lendo muito rápido esses livros. Eu, pai, é porque é tipo musculação, tu começa levantando 5 quilos, depois tu levanta 10, melhorando. Vai melhorando. Vai lendo mais rápido quem tem o hábito de leitura, porque é um exercício intelectual, tal qual é um exercício físico, né? E você vai deixando a preguiça, você vai tendo habilidade, o negócio vai andando, você vai evoluindo, né? E claro, eu acho assim, você precisa começar a ler. Se eu puder deixar alguma coisa para quem está nos ouvindo aí, comece pelo que você se interessa. Não isso aqui presta, isso aqui não presta. Não ligue para opiniões. Leia o que você se interessa. O importante é começar a ler. Aí depois você vai se aprofundar, você vai gostar mais de um gênero ou mais de outro. Isso aí você vai descobrindo aos poucos, né? Eu, por exemplo, eu fui formado na literatura, mas de uns 5 anos para cá eu comecei a me interessar muito por quadrinhos, e eu descobri um universo fantástico de quadrinhos. É tanto assim, que uma das influências, ou talvez uma das inspirações para o Maria Firmina e Ameaça Subterrânea, foi um quadrinho chamado A Liga Extraordinária, do Alan Moore. Ele pinça alguns personagens da literatura inglesa, francesa, europeia no geral, e coloca dentro de uma aventura. Olha, ele pegou a Mina Harker, do Drácula, do Bram Stoker, pegou o Capitão Nemo, do 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, pega o Dr. Jack e o Mr. Hyde, do Médico Monstro, do Stevenson, né? E coloca eles, do Alan Quartermain também, e coloca eles numa aventura ficcional dentro de uma Londres imaginária, né, steampunk do século XIX, e é uma história muito interessante, já virou até filme também. O filme não é muito bom, agora o quadrinho é sensacional do Alan Moore. Eu tô vendo aqui as inspirações para o livro, essa coisa toda, o resultado para que você pudesse chegar a essa obra aí, muita coisa aqui, né? Juntou personagens reais como a escritora abolicionista a Maria Firmina dos Reis, que a gente já falou, essa inspiração de quadrinhos, o próprio que você disse aqui, deixa eu ver, o Oswald, o Alan Moore. E Alan Moore, pois é. Então, assim, é uma mistura do que você leu e de muita criação, né? Porque escritor, leitor tem que viajar na imaginação. Demais. Mas é muito divertido, né? Escrever, eu acho que é um trabalho que, obviamente, é muito trabalhoso, né? Hoje, depois de ter escrito o livro, eu entendo. Eu agora não lembro se foi a Nélida Pinhon que falava que literatura é 10% inspiração, 90% transpiração. Hoje eu entendo isso. E olha, eu sempre falo para meus pais, eu escrevo como engenheiro. Eu primeiro projeto todo o livro, eu já sei como ele vai começar, como ele vai se desenvolver, como ele vai acabar, né? Eu planejo ele direitinho, eu escrevo todo o argumento dele para depois passar para a obra. A obra, né, você faz o projeto aqui e depois passa para a obra, que a obra é escrever capítulo por capítulo. Isso é um processo trabalhoso, que demanda revisões, demanda depois, no processo de edição, muito vai e volta com o editor para conseguir polir o livro e dar a melhor cara para ele, para o público, de uma maneira já bem acabada, né? Para que o público possa apreciar a obra da melhor maneira possível. O que a gente pode esperar para as próximas obras do Rafael? Pois é, como eu te falei, eu já projetei, né? Eu já tenho mais 2 obras dentro desse universo da Maria Firmina. Eu já estou começando, já estou no primeiro terço do segundo livro. Serão 3 livros tendo a Maria Firmina como protagonista dentro desse universo, que vai ser em São Luís. No segundo livro eu já vou ampliar um pouco mais, né? E dentro desse universo serão mais 2, tá? Sempre, assim, com personagens criados, pegando um pouquinho de história do Ludovicense. E nesse, eu vou dar um spoiler, eu já peguei um dos nossos maiores poetas, coloquei nessa próxima aventura, né? Ele vai tá presente na próxima aventura também. E a minha ideia é essa, trazer um pouco da nossa riqueza cultural, histórica, literária maranhense para esse meu universo, que é ficcional, é uma aventura, mas é uma forma de valorizar e reconhecer esses personagens tão ricos que são da nossa história, né? E assim, que é o nosso patrimônio, faz parte da nossa identidade. Hoje a gente fala muito de cultura maranhense, mas eu acho que dá falta a gente falar mais ainda de literatura. Nossa literatura é riquíssima. Nós temos poetas maravilhosos, escritores assim, escritores fantásticos. Olha só, Coelho Neto, ele tem um livro que está sendo republicado chamado Os Sertões, né? É um horror gótico que se passa no sertão maranhense. Isso aí foi escrito aqui, no Maranhão. E agora está sendo redescoberto.
A gente precisa reconhecer e valorizar os nossos escritores, porque eu acho que a gente ainda deixa a literatura maranhense um pouco de lado. Aham. E você acaba distanciando, por exemplo, vou te dizer uma questão que eu sou do interior do estado e lá a gente, de fato, tinha muita distância da história do Maranhão, história da capital São Luís, as lendas, os mistérios e o que era realmente história para a gente poder valorizar. Hoje em dia eu sinto esse déficit, esse problema que teve lá. E quando a gente tem, hoje em dia, apresentando para gerações, olha, as raízes, as tradições, essa coisa toda, você valoriza, você estimula, você apoia. E, de fato, obras como a tua, como a gente está vendo aí, é uma oportunidade. E aí, levando em consideração isso, essa obra seria a partir de que anos? Crianças, adolescentes, adultos? Jovens, acho que a partir de 12, 13 anos já conseguem ler, já conseguem apreciar a história, né? Aham. Porque a gente precisa mergulhar na história para poder curtir. Ele foi escrito pensando em jovens, tá? Esse é o meu foco. Também para proporcionar uma reflexão social. Porque, assim, quando eu escrevi esses livros, a gente pode dizer, é uma fantasia, é uma coisa escapista para fugir da realidade. Minha intenção não é essa. Eu quero ficcionar para falar da nossa realidade. É uma outra forma da gente falar da realidade. Porque quando a gente ficciona, a gente está falando da gente e está falando daqui. A minha pergunta, quando eu quis escrever esses livros, é assim, por que São Luís é como ela é? E o livro, o pano de fundo é a nossa cidade o tempo todo. Eu estou falando de São Luís o tempo todo, né? E aqui no livro você vai vendo os problemas que existiam nessa época e eu vou sugerindo alguns elementos, né? Que eu, na minha opinião, obviamente, são construtores da nossa cidade e dos problemas que ela tem hoje, né? Legal. Há um pertencimento, muito legal. Agora, Rafael, quem quiser e tiver interesse em conhecer, em adquirir, como faz? Olha, o livro ele está disponível à venda no site IP das Letras, tá? Você coloca IP das Letras, Maria Firmina. IP das Letras. IP das Letras, que é o site da nossa editora, Aham. tá? Também está disponível na Amazon, na versão e-book, para quem preferir ler no celular ou no Kindle. Também está lá no meio físico e também na Magalu, Mercado Livre. Está em quase todas as plataformas digitais. Tá? Maravilha. E basta botar no Google, Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea, você vai lá, vê qual é o melhor preço e escolhe. E a gente está aqui também, já chegaram os volumes novos na Livraria Leitura. Está à disposição aqui na Livraria Leitura do São Luís Shopping. Do São Luís Shopping, isso. Importante. Aliás, vamos fazer aqui, falando da obra do Rafael, a Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea, e também chamar a atenção para outros escritores maranhenses, pessoal que está com obra lá. É muito importante a gente valorizar, apresentar não só as crianças, mas todos nós, adultos, jovens, enfim, todo mundo, aproveitar e valorizar a nossa literatura local. Muito bacana. Rafael Santos Ribeiro, escritor, está lançando esse livro. A gente falou aqui sobre o livro e também alguns aspectos importantes. Obrigado pela participação e sucesso no livro e na representação que vai ter lá em Portugal também, levando um pouquinho de São Luís lá para os nossos queridos luso. Nossos amigos portugueses Nossos lá, amigos né? portugueses. Isso. Obrigado. Valeu, Olavo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e, novamente, obrigado por receber a gente aqui. Maravilha. Muito obrigado. Valeu. É isso, obrigado pela audiência, você que, olha, se ficou até agora, não custa nada você curtir, compartilhar, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor, conteúdo relevante e espalhar para mais pessoas. Obrigado, até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau!